Fala galera, beleza? Eu sou o Black Nerd e esse é o Nerd Esportes 360, o seu canal de dicas, análises e escalações para Cartola FC, notícias do futebol e outras curiosidades mais. Então galera, vamos lá falar desta vez aí de Cartola FC, tá? Teve a rodada número 1 ontem, vamos falar hoje da rodada número 2, mas desta vez a gente vai falar do nosso time Tiro Curto! Então galera, vamos lá para o nosso vídeo time Tiro Curto rodando aí para vocês, galera. Fomos muito bem nessa rodada, nosso time Tiro Curto número 1 fez aí quase 90 pontos e valorizamos aí quase 13 cartoletas, tá? Lembrando que a gente sempre traz duas opções de time Tiro Curto aqui no canal, sempre são os mesmos times, tá? Então acompanha aí, é o Black Nerd Tiro Curto 1 e Black Nerd Tiro Curto 2, são esses dois times que a gente tem. Nós temos também, claro, o nosso time principal que a gente soltou ontem, o esboço, que aí é pra Liga Clássica, que é uma liga que você escala jogador por jogador em busca de uma regularidade. Aqui não, aqui a pancada tem que ser firme e realmente deu muito certo nessa rodada, fechando a defesa do Atlético Paranaense. Vou trazer para vocês aí qual foi a nossa pontuação, mas antes vou pedir para você aquele favorzinho de sempre, galera, que é de você se inscrever no nosso canal, deixar aquele like maroto, aquele like maneiro, seguir a gente lá nas redes sociais, @NerdSports360 no Kawaii, no TikTok, também no Instagram, e também clica no sininho para receber todas as notificações quando a gente soltar vídeos novos, beleza? Então vamos lá pro nosso vídeo time Tiro Curto, rodada de número 2. Então é isso aí, galera, mostrar pra vocês aí como que foi a nossa pontuação. Fizemos aí 89.31 e valorizamos cerca de 12 cartoletas, 12,66, tá? A gente começou com 110 cartoletas e temos 122,66 cartoletas. Fomos muito bem com a defesa do Atlético Paranaense. Léo Godoy mandou muito bem fazendo gol. Infelizmente, a gente não escolheu o Canóbio. Poderíamos ter dobrado, ao invés de dobrar o Flamengo, poderíamos ter dobrado o Atlético Paranaense com o Canóbio, mas fomos até que relativamente bem. O Mastriani entrou, fez gol, era o nosso capitão, Pedro fez gol, o Cuca foi muito bem aí, uma aposta ousada, o Zapelli também entrou e deu uma assistência, então nosso time basicamente mandou muito bem aí nessa rodada, tá? E vamos lá então agora trazer para vocês aí uma escalação aí bem rapidinha, claro, porque a gente vai trazer dois times para vocês. Se vocês quiserem dicas mais aprofundadas com uma análise, vai no vídeo de amanhã, que aí a gente solta o nosso time atualizado principal e traz aí dicas mais aprofundadas aí jogador por jogador, tá bom? E também, é claro, a nossa live de fechamento todo sábado, toda vez que tiver rodada, 2 horas e meia antes das rodadas começarem, a gente traz aí a nossa live de fechamento, que lá a gente faz cruzamento de scout, mapa de calor e todo o apanhado aí de dados e estatísticas pra gente poder escalar e imitar nessa rodada, tá? Então vamos lá, galera, pra escalação, time Tiro Curto, rodada de número 2. Então é isso aí, galera, começando aqui como a gente sempre faz pelo gol, tá? E já vou dizer pra vocês aqui alguns SGs que eu acho interessante pra rodada. Primeiro SG que eu acho uma boa opção é o SG do Galo, tá? Já devo fechar a zaga do Atlético Mineiro, joga contra o Criciúma, tem tudo pra fazer uma boa partida. O problema pode ser alguns jogadores aí que tem que valorizar, mas eu acho que tem boas peças aí. Lembrando que agora na segunda rodada você tem que colocar jogadores que já valorizaram na primeira, que a tendência é eles continuarem valorizando. Então escolha jogadores bons, baratos e que tenham uma boa tendência de valorização, tá bom? Eu vou escolher aqui já o Everson, tá? Do Galo, mas outras opções de SGs que eu acho interessantes. O Bento do Atlético Paranaense, mesmo jogando fora de casa contra o Grêmio, que vem mal, eu acho que vale a pena. Outro jogador que eu acho muito interessante para essa rodada é o Cleiton do Red Bull Bragantino. Cadê ele? Tem o Cleiton do Red Bull Bragantino, que eu acho que tem uma boa chance de segurar o SG jogando em casa, enfrentando o Vasco da Gama, tá? Outra peça que o Cleiton não tá provável aqui, ó, mas o Cleiton eu acho boa opção. E outra peça que eu acho interessante é o Cássio do Corinthians, mesmo sendo fora de casa contra o Juventude, eu acho que o Antônio Oliveira consegue armar boas equipes aí defensivamente e tem chance também de SG, tá bom? Esses são 3 SGs que eu acho viáveis. Tem o do Botafogo, que pode ser um SG viável, mas tem um probleminha que o Botafogo vem tomando gols em muitos jogos aí, tá? Na verdade, o SG que eu acho mais viável dessa rodada é o do Galo, sem sombra de dúvidas, e vamos de Everson no gol. Agora vamos montar aqui a nossa zaga, passando para os zagueiros. E na zaga, galera, claro, vamos colocar o Maurício Lemos. Não vamos colocar o Maurício Lemos, porque eu quero montar uma equipe que não vai dar essas cartoletas que eu tô aqui, tá? Então o Maurício Lemos será o meu jogador sacrificado de caro aí nessa defesa, tá? Vou sacrificar ele nessa rodada, tá bom? Vamos fechar com o Gemerson pelo preço dele e a
possibilidade de SG, ele deve valorizar alguma coisa, né? Ele deu uma valorização de 0,59 na última. E vou fechar, cara, com o Kaique Rocha. Deve continuar valorizando, valorizou 2,57. Mesmo se tomar gol, acho que tem uma boa chance de ir bem nessa rodada. O Grêmio é um time bem ofensivo, ele deve fazer alguns desarmes e vamos apostar nele aí como uma opção mais baratinha para mim poder escalar jogadores mais caros no ataque, tá? Agora, para as nossas laterais, Juninho Capixaba, na minha opinião, era uma opção muito interessante, mas para Liga Clássica, tá? Contra o Vasco ali, vai jogar do lado do Rossi ali, deve fazer muito desarme. Continuando aí, fechando nossa zaga do Atlético Paranaense, né? Fechando a defesa, vamos de Guilherme Arana, pensando aí em muita ofensividade do nosso lateral, muitos desarmes também, ele deve pegar o lado do Claudinho, né? Do Claudinho ali, que é lateral da equipe do Criciúma, que costuma ser um cara do X1, vai muito pro combate, gosta muito de ir pro drible e ele deve fazer muito desarme. Guilherme Arana, se segurar o SG, deve disparar na pontuação, né? Outras peças, como eu falei aí, eu gosto dos laterais do Atlético Paranaense, gosto do Fagner, eu acho interessante. O Hugo ontem quase fez um golaço, né? Então vale a pena também pra rodada o Hugo do Corinthians. Alguns laterais do Botafogo, Marçal e Matheus Ponte. Então gosto desses laterais, tá bom? Agora vou fechar, galera, com o outro lateral da equipe do Atlético Mineiro, que é o Enzo Saravia, tá no nosso time aí, então fechando, deu uma valorizadinha na última rodada, 0,48 e deve continuar valorizando. Agora vamos passar pro nosso meio de campo. E aqui no meio de campo, galera, tem uma vontade danada de colocar Rafael Veiga, Arrascaeta e Gustavo Scarpa, mas não vou ter cartoletas suficiente para isso, tá? Então eu vou escolher o Gustavo Scarpa pelo confronto, com uma boa possibilidade aí dele ir bem na rodada. Sei que é arriscado, ele não valorizou na última rodada, custa caro, precisa dar pelo menos uma assistência ou fazer um gol para começar a valorizar, mas eu acho que o confronto é favorável e o Gustavo Scarpa tá até que começando a ter uma boa fase aí na equipe do Galo, tá? Outro meio campista que eu quero colocar é o De La Cruz, ele valorizou na última, deve fazer muito desarme aí nesse meio campo contra o São Paulo e tem chegado talvez aí no ataque, tá cobrando falta muito bem, então vamos apostar aí que ele deve continuar cobrando essas faltas e de repente se soltar mais nesse ataque do Flamengo aí, chegar um pouco mais à frente. Então vamos de La Cruz aí, aproveitando a boa fase do meia do Mengão, tá? E pra fechar, galera, aqui no meio de campo eu vou de Eric do Atlético Paranaense. Esse aqui eu tô pensando em desarmes, jogando fora de casa contra o Grêmio. O Grêmio é um time que aposta muito nas jogadas de meio de campo e o Eric deve fazer muitos desarmes. Eu tava pensando no Fernandinho, mas o preço não vai dar lá, só tá sobrando 49 cartoletas, então vamos passar agora pro nosso ataque. Ó, outras opções, eu gosto do Garro para essa rodada, eu acho uma peça interessante. Gosto também do Aníbal Moreno, da equipe do Palmeiras, uma peça também muito boa contra a equipe do Internacional. O Iago Pikachu pode ser uma peça também barata e boa para essa rodada, vai enfrentar um Cruzeiro que vem tomando muitos gols, tá? Outro meio campista aqui, só que desta vez é do Juventude, que fez um gol na última rodada e tem um bom potencial, Jean Carlos, que eu acho que vale a pena também você ficar de olho, tá? Outra peça boa também é o Matheus Pereira, pela média básica, tá sempre pontuando bem. Como eu falei, gosto também do Fernandinho, e claro, Arrascaeta e Rafael Veiga para quem tem mais cartoletas, tá? Quem valorizou cerca de 20 cartoletas aí, eu acho que vale a pena aí apostar no Arrascaeta. Só não vou com ele pela falta mesmo de cartoleta, senão não dá para montar o time que eu quero. Agora vamos passar pro nosso ataque. E aqui no ataque, rapaziada, eu vou com ele. Economizei tudo para ir com ele. Hulk jogando em casa. Desvalorizou 3,98. Precisa fazer pelo menos 12, 13 pontos para começar a valorizar. E mas eu espero muito que ele imite nessa rodada, porque eu tô economizando, adaptando na zaga para poder ir com o Hulk nessa rodada. Só vou com ele e não vou com o Paulinho, porque ele tem mais um leque maior aí de possibilidade de pontuação com faltas, escanteios também ele cobra, chute de fora da área, pênalti também é com ele, assistência. Então eu acho que ele é um pouco mais completo, com um repertório maior do que o do Paulinho, tá? Então vou com o Hulk, economizei para ir com ele. Vou fechar também com o Pedro do Flamengo, acredito que deve continuar valorizando e tem tudo para fazer uma boa partida jogando em casa contra o São Paulo, que tá aí perigando com o técnico para cair, tá? Então a fase não é boa da equipe São Paulina. Outras peças que eu gosto para essa rodada, como eu disse, Paulinho, só não vou com ele pelo preço. Tiquinho Soares também acho uma boa opção, jogando em casa, enfrentando um Atlético Goianiense que vem
vem com desfalques depois das expulsões no jogo contra o Flamengo. Endrick eu acho uma boa opção, vale a pena também para essa rodada, jogando em casa ele cresce demais, tá? O Lucero vem fazendo gols, eu acho que dá para ficar de olho, quase que eu coloquei ele nesse time, vale muito a pena. Canóbio pela fase, tá espetacular, vai enfrentar um Grêmio que tomou gol nos últimos 3 jogos. Soteldo deve voltar e é uma peça interessante, tá bom? Outra peça que eu gosto também para essa rodada é o Júnior Santos da equipe aí do Botafogo e também o Flaco Lopes do Palmeiras. E para fechar, galera, as últimas 2 peças que eu acho boas para essa rodada de ataque, Yuri Alberto e Diego Costa, tá? Ah, Black, você falou tantos atacantes, mas qual que eu vou? Aproveitem os atacantes que têm um preço bom e que valorizaram na última rodada. Essa é a dica, beleza? Então vai com esses atacantes aí. Estou com o Hulk, mas muito pelo potencial e o jogo que é bem favorável para a equipe do Flamengo, do Galo. Vou fechar agora aqui com o Flaco Lopes, acreditando numa boa pontuação do nosso atacante, tá? Tô pensando muito em trocar de repente um Eric por um Aníbal Moreno, mas volante por volante acho que eu vou de Eric nessa rodada, tá? Mas fica de olho que a gente vai soltar esse time finalizado lá nas nossas redes sociais, lá no Kawaii, no TikTok, no Instagram. Então acompanha por lá, porque esse time tiro curto pode ser finalizado por lá com alguma mudança se houver, tá? Nosso treinador para essa rodada, eu vou colocar aqui, claro, o Diego Milito, o Gabriel Milito, né? Treinador do Galo, deu uma melhorada nessa equipe, eu acho que é uma boa opção. Outros treinadores que eu acho interessante para essa rodada é o Pedro Caixinha, da equipe do Bragantino. Gosto também do Arthur Jorge, do Botafogo. E de repente pode pintar até um Roger Machado, da equipe do Juventude, aí correndo por fora, tá bom? O Antônio Oliveira, eu acho também que é uma boa peça para essa rodada, mas ele foi expulso no último jogo, né? Então fica de olho nesses treinadores aí. Vamos agora montar um banco de reservas e já voltamos com o nosso capitão. Então é isso aí, galera. Bento é o nosso aí no banco, né? O nosso goleiro no banco. Marçal, lateral. Brits, o zagueiro. Garro, meio campo. E Yuri Alberto, o atacante. Esse time custou 122 cartoletas, tá? E vamos montado dessa forma, ó. Gabriel Milito é o nosso treinador. Everson no gol aí do Galo. Gemerson e Kaique Rocha dando uma adaptada aqui na zaga. Guilherme Arana e Saravia nas laterais. Gosto também do De La Cruz, Eric e o Gustavo Scarpa fechando o nosso meio de campo. E no ataque vamos de Pedro, Flaco Lopes e Hulk do Galo, tá? E o nosso capitão não poderia ser outro senão Hulk do Galo, fechando aí esse nosso primeiro time tiro curto, tá bom? Agora, galera, vamos lá dar uma olhada como ficou montado o nosso segundo time tiro curto, um pouco mais barato e com uma variação maior de jogadores. E esse nosso segundo time tiro curto aqui, como eu falei, Black Nerd tiro curto 2, tá aí, galera, fez 52 pontos, valorizou pouquinho, tá? Teve uma valorização aí de 4,98 cartoletas, precisa valorizar mais, tá bom? A gente fechou a defesa aqui com 3 jogadores da equipe do Criciúma, colocamos do Arboleda e o Diego Costa, que foram muito mal, né? O Matheus Pereira coloquei de capitão, também não correspondeu, ainda se machucou no segundo tempo. O Mateuzinho fez só 4 pontos. Canóbio foi o grande destaque desse time, o Flaco Lopes decepcionou, Alejandro também, tá? Então vamos lá, galera, agora mostrar pra vocês como ficou montado esse time aqui, Black Nerd Tiro Curto 2. Mas antes de eu mostrar pra vocês aí esse time finalizado, pessoal, vou pedir pra você aquele favorzinho de sempre, que é o de você se inscrever no nosso canal. Nós ganhamos quase 1.000 inscritos na última rodada, rapaz. Uns 600 inscritos a gente ganhou, foi a nossa maior live aí, com quase 300 pessoas com a gente online. Então, cara, conto com você para se inscrever no canal pra gente continuar crescendo aí, tá? Então dá essa força pra gente, todo o nosso conteúdo é gratuito, não tem plano de sócio nem nada. Aqui é tudo na faixa, então a única coisa que eu conto com a sua ajuda é deixando o like e se inscrevendo no canal, que ajuda demais. Deixa aí nos comentários como é que foi a sua rodada de número 1, tá bom? E também segue a gente lá nas redes sociais, @NerdSports360 no Kawaii, no TikTok, no Instagram, que lá a gente solta vídeos rápidos lá, com menos de 1 minuto, 4 dicas rápidas, conteúdo variado. Levamos também para vocês lá as últimas informações aí do futebol e do Cartola também. Então segue a gente por lá, que tem muita coisa bacana, beleza? Então vamos lá para esse nosso time tiro curto número 2. E esse time custou 112 cartoletas, ficou bem baratinho, galera, e ficou até que relativamente forte. Estamos fazendo uma aposta aqui na zaga do Corinthians, tá? Estamos aqui ousando com o Corinthians. Cássio no gol, Félix Torres, Gustavo Henrique, Fagner e Hugo. A maioria desses jogadores valorizou na última rodada e conto deles continuarem valorizando mesmo tomando gol. A maioria bem baratinho, então deve continuar valorizando a maioria deles, tá? No meio de campo a gente tá com o Zapelli, que é dúvida, mas a escalação do Atlético Paranaense vai sair
aí na primeira partida, então tem como a gente trocar. O Zaratio é a outra peça que eu acho interessante para essa rodada no meio campo, já que não deu para ir com Scarpa. Coloquei o Marlon Freitas aí pensando numa vitória do Botafogo em cima do Atlético Goianiense aqui no meio campo fechando. E no ataque vamos de Canóbio, Tiquinho Soares e de Paulinho do Galo. Desta vez Paulinho será o nosso capitão para a gente ver se a gente consegue cercar os dois lados do Atlético Mineiro. Afinal de contas, o jogo mais favorável da rodada é esse jogo do Galo. Beleza? O nosso banco tem aqui o João Ricardo, o Hurtado, Kaique Rocha, Gustavinho e o Eduardo Sacha. E esse aí são os nossos dois times tiro curto para essa rodada de número 2 do Cartola. Beleza? Então é isso aí, galera. Um vídeo top aí para vocês aí com mais duas opções, tá? Deixa aí nos comentários como é que foi a sua rodada de número 1. Deixa o like que ajuda demais e se inscreve no canal, tá bom? Uma boa sorte nessa rodada 2. Que Deus abençoe a todos nós e tchau!